Oi, gente boa, tudo bem? Eu recebi aqui no WhatsApp uma coisa que eu achamos pateticamente engraçada, sobre o número da besta. E tem a ver com isso aqui, ó. Essa imagem que eu vou mostrar aqui. Deixa eu melhorar, só um minuto. Isso. Essa imagem aqui, na testa de um indivíduo. Ou essa outra aqui, no braço, no pulso da criatura. Acompanhado tudo isso de um áudio. O áudio é espetacular. Tomara que você ouça bem. Ó. Trombeta. Atenção, essa é uma mensagem de suma importância para todos os servos de Deus. O pastor Sebas Malafaia resolveu alertar também na TV, orientar os evangélicos, os católicos sobre essa identificação do chip. Segundo o pastor, esse é o primeiro passo para a ação do anticristo na Terra. Cuidado. Primeiro, ele engana dizendo que é somente um cartão e depois, obrigação da implantação na pele. E quem não percebe que está entrando numa estrada sem volta, vai ser enganado com uma ordem do governo mundial previsto na Bíblia. Bem-aventurado quem der crédito a essa mensagem. E essa é a minha obrigação, orientar todos aqueles que são servos e servas do Deus Altíssimo. Por isso vamos divulgar para todos. Que todos possam ouvir essa mensagem e acreditar, porque é de suma importância. Entenda o caso. A princípio, seria apenas um cartão com chip, não obrigatório, até que a ONU apresentou ao presidente Temer o novo chip de identificação mundial que será trocado pelos atuais CPFs e RGs. O documento unifica todos os seus dados, incluindo nome, sexo, idade, CPF, as características físicas, assinatura e ainda tem a sua foto. O chip consegue identificar o local que você frequenta, marca, horário, entrada e saída, tudo controlado pelo governo federal. Com isso, a ONU pretende inibir assaltos, roubos, trazer a paz e a segurança ao povo mundial. A proposta de identificação não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, pois se trata de um mecanismo de identificação controlado pelo governo federal. Veja como tudo está sendo feito de um modo bem sutil. Essa semana, Temer assinou as condições de teste da ONU e deverá convocar alguns brasileiros para testar o mecanismo e sua implantação na palma da mão. Implantação na palma da mão. Dentro de um ano, começa a ser criado o Programa da Implantação. Programa da Implantação. Aceito por toda a liderança do PMDB. Está acontecendo, pessoal. O 666. A marca da besta. PMDB já é o 666. Nos Estados Unidos, numa reunião com o Senado, aprovou o projeto de lei e de saúde. A implantação já começou. A lei exige que todos os americanos sejam implantados como uma identificação por radiofrequência, RFID. Chip para acessar os cuidados médicos. O dispositivo será implantado na testa ou nas costas da mão. Este é o cumprimento da profecia do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 ao 18, sobre a marca da besta. Você ainda está duvidando do fim dos tempos? Prepare-se. Não. Eu nunca vi tanta besta no mundo como agora. Como é que eu vou duvidar do fim dos tempos? Nunca vi tanta besta. É besta para todo lado. Na mão e na testa. Porque não em outro lugar. Por que é que
que está conectada à sua conta bancária. Tua conta bancária. Que você não será capaz de comprar ou vender sem a marca. Adivinhe. O chip é conectado aos seus detalhes financeiros. Se o Senhor Jesus vem agora, como é que fica? Teu dinheiro, vai para quem? Tem consciência que o fim está próximo. Isso. Não diga que isto é um avanço da tecnologia. Não, é da burrice. Achas que a sua vida é uma besta muito besta essa. De Deus, arrependa-se agora e seja convertido. Se você perdeu o céu, nunca mais perderá o inferno. Desconecte-se da internet agora mesmo, porque você já está conectado. Quem está na internet já está. É para a eternidade. Quebre seu celular e tente esquecer. Faça lobotomia para esquecer a tecnologia, porque você já está conectado, todo mundo. Faça hoje mesmo o trabalho Jesus disse. evangelista. Por favor, gente. Compartilhe Jesus essa mensagem disse: vigiem com todos os as seus testas e os amigos, pulsos dos homens. E muito mais. É. Você já imaginou se nós tratássemos os assuntos de Deus, a palavra de Deus, como nós tratamos o nosso aparelho telefônico, o nosso aparelho celular? Encerra essa mensagem dizendo mais uma vez, uma mensagem de alerta de suma importância para todos os filhos e filhas de Deus. Sim, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Trombeta, passou a trombeta. Ai, meus amigos, é uma mensagem de suma importância. Aí você diz: Caio, mas e o Apocalipse? Não diz exatamente isso lá no capítulo 13? Sim, o Apocalipse diz exatamente isto. Como o Apocalipse fala exatamente que a besta tem várias cabeças saindo dela, que a que emerge do mar tem mais do que a que emerge da terra. Assim como o Apocalipse descreve o diabo como um dragão, como uma serpente mitológica enorme. O Apocalipse descreve cavaleiros cavalgando sobre a terra, levando morte, fome. Começa com hegemonia, que produz guerra, que produz fome, que produz morte. Mas a descrição é de cavaleiros. Você já encontrou com eles por aí? Eu não, mas eu encontro todo dia com determinação de hegemonia, que produz guerra, que produz fome, que produz morte. Bom, é no mesmo livro do Apocalipse, onde tudo é claramente vinculado ao Império Romano e tudo também claramente expresso de maneira simbólica, é nesse Apocalipse que se fala que o grande governo político-espiritual na Terra aconteceria assim, esse sistema, controlando as mentes de todos os homens, começando da informação, passando pelo comércio, chegando a controlar a alma, como diz lá, até mesmo o psiquiantropon, Apocalipse 18. Quando fala da grande Babilônia, sua malha de controle e aquela rede de controle. Agora, por que foi usada essa imagem? É porque João viu um chip na testa e no braço das pessoas? Não, o que João via era a marca que o Império Romano botava nos escravos, na testa ou no braço, mostrando que as pessoas eram escravas daquele sistema,
que era a simbolização imediata da grande Babilônia, onde o próprio imperador era a manifestação da besta. Nos dias de João, que já tinha vivido Calígula, já tinha vivido Cláudio, já tinha vivido Nero, já tinha vivido Vespasiano, já tinha vivido Tito, estava vivendo Domiciano, que era uma besta persecutória. Roma era a inspiração imediata que se transformou numa inspiração arquetípica de algo infinitamente maior que cobriria virtualmente a terra inteira. Embora Roma, para João, fosse uma potestade política que cobrisse a terra inteira. Mas é nesse mesmo contexto em que tudo mais é dito. Ora, tendo exatamente o Império Romano como cenário e representação imediata, e sempre enchendo esse Império Romano de simbolizações de arquetipia extravagante, porém vinculada com aquilo que encontrava o seu representante simbólico imediato ou político imediato na Roma dos dias de João e durante o tempo em que ele viveu. Então, imagine, se você lê o Apocalipse tendo Jesus como chave hermenêutica, se você ler o Apocalipse tendo Jesus como chave interpretativa, ou seja, se você admitir que o Apocalipse não pode ensinar uma loucura, uma besteira contra o ensino de Jesus, para que o Apocalipse seja submisso a Jesus, aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse que é o Senhor do apóstolo João, determina que tudo que João disse seja conferido com o que ele, Jesus, estabeleceu como significado real da vida. E Jesus estabeleceu que os homens são marcados para a vida e para a morte, não é nem na testa nem no pulso, é no coração. Não é da testa nem do pulso que procedem os maus desígnios, é do coração. Assim como um escravo romano, não é porque ele tivesse uma marca na testa ou no pulso que ele era do mal ou do bem. Caracterizava apenas que ele estava sob aquela opressão. Assim como nós, infelizmente, admitamos ou não admitamos, já estamos. Você está me vendo através de um mecanismo de localização. Todo mundo sabe onde eu estou. É fácil saber onde você está. E tem um centro de controle aqui, onde milhões de pessoas estão sendo sabidas e monitoradas, se fosse o caso e a necessidade. Não só no Facebook, mas e quem está para além do Facebook? Gente, nós já passamos dessa, de ficar com essa angústia pensando que são mecanismos de controle, as coisas que determinam a nossa vinculação com a besta. Isso é coisa de besta. O que determina a minha vinculação com a besta, ontem, hoje, sempre, é se o meu coração é um coração mau. Mau. Porque a besta pode mandar cortar minha cabeça, e daí? Eu não sou dela, nunca serei. Estou usando a internet. Nunca serei, nunca obedecerei.
Ela quer obediência. Tudo que eu tenho para dar à besta é desobediência. Civil, religiosa, mental, psicológica. Eu sou contra ela, não é de hoje. Não é por causa de chip. É por causa do discernimento do que é o mal no mundo. E a parábola do joio e do trigo vai valer até os últimos dias. Até os últimos dias ninguém vai conseguir separar joio do trigo, nem a besta. Vocês entenderam? Parece até que chega uma hora em que a besta separa o joio do trigo. Quem tiver sinalzinho na testa, uma tatuagem eletrônica na testa ou no pulso é da besta. Quem não tiver é do cordeiro. Ah, não seja besta. Não seja besta. A parábola do joio e do trigo é maior que o Apocalipse. Ela vai até o fim, e só naquele dia, quando aquele que conhece os segredos dos corações dos homens vier a abrir, conforme Jesus disse, conforme Paulo disse em Romanos 2 e repetiu em mais de uma ocasião, só naquele dia em que forem abertos os segredos dos corações dos homens, é que a gente vai saber quem é quem, e não é por nenhuma marca, por nenhum chip, por nenhuma tatuagem. E hoje, sabe como a gente sabe quem é quem? É porque aquele que é de Deus ama. E aquele que não é de Deus não ama. Esses são os filhos de Deus, os que amam. E os filhos do anticristo são aqueles que não amam. Seja porque odeiem, ou seja porque andem em total indiferença para com o próximo, ou cultuando os seus próprios egos, e nada mais do que isso. Foi assim, é assim, será assim. Quem não é besta, entende. Quem é besta, fica caçando chip.